fazer stream, eu tinha essa pegada de, pô, ter quase 20 anos, né? Porque eu comecei em 98, 99 jogando ali competitivamente Quake, CS, mais CS. Então já tinha quase 2 décadas como gamer. Tá. E aí eu falei assim, eu tenho um background e uma abertura da comunidade de games, mas eu quero fazer live porque eu tava no processo, né? Eu tinha sido clinicado com depressão, tava no fundo do poço, assim. E aí eu comecei a fazer live porque eu comecei a ver uma oportunidade de interagir. Eu vi como uma ferramenta de terapia. Isso que eu ia falar, pra você não se sentir terapia, sozinho, exatamente. né? E aí eu falei assim, cara, eu acredito, quando me deu um estalo grande, porque eu falei assim, quando eu fui no psiquiatra, ele comentou, ele falou, cara, muita gente, velho, eu acho que ele deu uma estatística que foi bem impressionante pra mim, de quantas pessoas ou vão ter depressão, ou estão passando por isso, ou já passaram. Né? Ele falou, cara, é um mal do século isso. É absurdo, cara. E aí eu virei e falei assim, cara, eu posso, se eu tô passando por isso, vai ter outras pessoas que estão passando por isso, e a gente pode se conectar de alguma forma. Então o começo da live, ele foi muito voltado ao horário, né? Que era o horário mais da noite. Eu abria a live 7 da noite, 8 da noite. Que era o horário pior pra você. Cara, o horário, eu acho que é o horário pior pra todos os tipos de problema, né? Porque é a madrugada, né? Ah, madrugada. A madrugada. Tá. Eu começava às 7, 8 horas e ia até 11, meio-dia. O meu limite era mais ou menos meio-dia. Porque como eu tava num processo também de... Eu acho que a depressão é você tá com muita raiva, né? E o meio-dia é a saída do colégio. E o colégio, a saída do colégio, chega os todinhos, né? E aí os bichos chegam avacalhando, né? Então eu falava assim, cara, eu vou até o meio-dia. Tá. Porque aí depois desse horário eu já começo a perceber que deu um sinal, escondam as suas mães e eu vou dormir. E aí eu pegava esse horário aí das 11h30, meio-dia pra dormir, descansar um pouco até às 6 da tarde de novo pra acordar, tomar um banho e abrir live. Um horário diferente. Parece minha vida, cara. Eu também durante muito tempo fiz esse horário trocado. Eu fiz por causa da noite, né? De fazer show e tal. E eu fiz um episódio aqui, cara, foi muito interessante, aliás, pouco assistido, mas que é de comediantes e depressão. Comediantes tristes que chama. Porque imagina, cara, ninguém imagina que um comediante que fala sobre alegria, que conta piada, talvez o tipo de profissional que mais sofre de depressão, porque você tem que ir lá no palco, e aí galera, você tem que estar com aquela alegria e fazer o pessoal, só que às vezes você tá destruído por dentro, cara, né? E tinha um pouco disso, assim, no começo, tinha bastante gente que entrava lá, né, caía no canal, igual, por exemplo, tem no YouTube canais recomendados, a plataforma Twitch, ela te traz ferramentas para você acabar parando sem querer, né, no recomendados ali de alguém. Tá, igual o YouTube. Igual o YouTube. Então, muita gente aparecia no começo, né, muita gente. Eu comecei a fazer live para uma pessoa. Né, você começou do 5, zero. Exatamente. Tá. Então, o primeiro mês, assim, a média era 5, 10 pessoas. E você fazia mesmo assim? E eu fazia porque eu tava ali também começando e me adaptando. E aí, entendendo também, né? Entendendo. A ferramenta. E muitas vezes a pessoa entrava e falava assim, pô, mas você tá aí streamando, tá aí, mas por que você tá triste, né? Porque tinha dia que eu tava bem, tinha dia que eu não tava tão bem. E você não se forçava? Não. Você era o que você tava sentindo? Eu era o que eu tava sentindo. Que legal isso. E aí, às vezes as pessoas falavam assim, mas por que você não tava bem? E aí eu contava uma história, alguma coisa que eu tava sentindo que tinha acontecido, né? E aí nisso daí eu percebi o chat falando, nossa, mas você tá falando isso, evita, sabe? Por que você tá falando desse assunto? Aí eu falei, mas por que eu não vou falar desse assunto? Aí eu lembro, na época, muita gente falava assim, mas streamer não fala sobre vida pessoal. Aí eu falei, cara... não falava? Então, era um feedback que o pessoal ali, que estava mais, né, conectado na plataforma, me passou, e eu comecei a reparar, eu falei assim, normalmente, a maioria dos streamers, ele entra lá, ele faz a game... É igual você falou do comediante, assim, né? Ele faz a gameplay dele, e aí, galera, ele vai lá, joga o jogo novo, ou um jogo que ele gosta, se diverte, entretém, e ele não entra em muitos assuntos pessoais, né? Assuntos que às vezes vai deixar o clima da live mais pesado, às vezes vai deixar, né, vai impactar de alguma forma que não é o que ele quer. Entendi. E aí eu percebi que eu falei assim, cara, eu tô aqui, eu tô querendo, o intuito dessa live é a interação e a terapia. Se você porque vinha mensagens também, tipo, pô, não sei o que legal ver que eu jogava CS, te acompanhava lá na época dos anos 2000, que legal que você tá fazendo stream, meu dia não foi muito bom porque eu fui demitido, sabe? Aí eu falei assim, pô, se você tá me contando o seu problema, e se eu tô falando que você pode dividir o seu problema, como é que eu não vou dividir o meu?
né? Então, eu fui nesse lado mais mais humano. Mais humano, né? E de ter uma troca, né? Porque senão é só você recebendo e você sendo o cara que tem as respostas, é o irmão mais velho dos caras e ninguém imagina que você também tá querendo... Você tá querendo ali interagir, cara. Né? Então foi um começo, assim, foram muitas barreiras, né? Hoje eu olho e falo assim, cara... Estamos falando de que ano? 2018. 2018, então? 2018. Ah, é recente. É recente, né? É recente, mas é assim, é uma jornada épica e meteórica, né? Porque você fala assim, a gente faz 3 anos. Só que durante esses 3 anos, se você pega um vídeo daquela época, se você pega uma foto, se você pega alguma coisa relacionada, você vai falar assim, caramba, velho, era a mesma coisa, né? É a mesma pessoa, né? Então, eu acho que tudo que a gente fez ali e que a gente faz é um negócio, é a vida real acontecendo, é o impossível acontecendo todos os dias. Cara, isso é muito Isso bom, é incrível, cara. porque a pessoa, ela sabe, ela tem o histórico do dia 1 até o dia atual e ela vai vendo essa mudança. Sabe que eu nunca fiz, mas tinha muita gente que fazia diário, né? É você escrevendo o seu diário, cara. Escrevendo sua vida dia a dia lá e a galera participando. Exatamente. E você tem os highlights, né? Que é os clips. Que as pessoas vão lá e recordam. Pô, aconteceu um momento engraçado, aconteceu um momento triste, aconteceu um momento de briga, aconteceu um negócio de muita felicidade. A própria plataforma, ela te dá uma ferramenta para você criar clipes. E esses clipes, eles viralizam, né? Porque são os momentos, são como se fossem os cortes hoje. Os né? cortes do então podcast. Imagina que você tem um podcast que tem 1 hora, 2, 3 horas, e aí você tem alguns cortes de alguns minutos. A live também, você tem momentos altos ali, momentos baixos, que o pessoal fala, o próprio usuário, ele pode muito facilmente cortar e fazer um clipe de até 1 minuto, e ele compartilha isso, né? Que legal. Isso é bem legal.